Se Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai te dar pouco. Estranhe tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. E monstro não existe, pior. Então você vai começar com algo que vai desfarelar, porque não existe, não é real. Então tem gente que consegue pegar um pouquinho de farinha e fazer muito bolo. Tem gente que se tiver um pouquinho de farinha, chuta a farinha de raiva e fala, não dá para fazer nada com isso. É uma questão de mentalidade, repete comigo, mentalidade. Tem gente que com 2 ovos fala assim, dá para fazer um almoço bom. Eu faço o scramble, o omelete e boto alguma coisa, bota aquela cebolinha já vencida, mas para misturar ainda. Você dá um jeito. Tem gente que fala assim, eu só tenho 2 ovos, não dá para receber ninguém aqui em casa, esse Deus me abandonou. A mentalidade define para você se você consegue usar pouco ou reclamar do pouco. Todo mundo que reclamou do pouco na Bíblia nunca teve nada. Todo mundo que usou o pouco que tinha, multiplicou. O segredo não está na quantidade, está na forma de uso. Não importa se é pouco ou se é muito, o que importa é se você está usando. Então por que muita coisa não acontece na tua empresa, na tua família, no teu negócio? Que o pouco que você tem, você não usa. E como você não usa o pouco, para que Deus vai te colocar no muito? Repare que Deus não está procurando quantidade, Ele está procurando se você usa o que Ele já colocou na sua mão. Eu só sei ler e escrever. Está ensinando alguém a ler e escrever? Eu só sei 3 notas no violão. Está compondo com essas 3 notas? Porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então não existe desculpa para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé, não o tamanho, porque o tamanho nunca foi importante. A gente sempre se preocupou com o tamanho das coisas. Qual é o tamanho da sua empresa? Às vezes um pastor encontra com outro pastor e fala assim, quantos membros tem sua igreja? A preocupação sempre é o tamanho, e a Bíblia nunca nos deixou preocupado com o tamanho, e sim se você está usando o que tem. O pouco que você tem pode remover montanhas. O pouco que você tem pode mudar a vida dos outros. O pouco que você tem pode fazer você entrar para a história e fazer história. O pouco que você tem pode mudar o destino de muita gente. Então preste atenção, você pode não ter dinheiro, pode não ter capacidade, pode não ter teologia, pode não ter nada. Se você tiver 2 braços para abraçar, você já está mudando o destino. Você pode mudar a vida de muita gente com muito pouco. O problema é que o pouco que você tem, você usa para ser limite. Não posso, só tenho pouco. Você usa para te limitar e não para dar um espacinho sobre as águas. Se você der o primeiro passo, as coisas já começam a mudar, as coisas já começam a melhorar na sua vida. O problema é que como você sabe pouco, você acha que não pode sair do barco, mesmo que tenha uma voz de comando dizendo vem, porque não é o muito que você sabe, é se o pouco que você tem, você está usando. Se o pouco que você tem coragem de usar, de trabalhar. Então tem gente que não quer nunca começar, porque acha que 100 reais é pouco, mas 100 reais foi como muita gente começou. Eu sei o que Deus já confiou na tua mão. Eu sei que se você não multiplicar, ou seja, se você enterrar, quem tem mais vai tomar de você. Porque aquele que tinha 1 perdeu para quem tinha 5. Na verdade multiplicou para 10. Ou seja, quem não sabe multiplicar o que tem, vai perder o que tem para quem já multiplicou. O que você tem, o pouquinho que você tem, você ainda pode perder se der mole. Então para de reclamar, para de dar desculpa, para de se esconder atrás do pouco que tem, começa a usar o que você tem. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco que você tem hoje ou o nada que você tem. Na sua mão é pouco, na mão de Deus é suficiente. Na sua mão não dá, na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que a gente tem, a gente só não, além de não usar, ainda não bota na mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se o pouco que você tem, você usar, porque presta atenção, não é pecado ou feio ter pouca fé não. O feio é você ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Então o pouco que você tem, dá o primeiro passo, sai do barco e deixa que o resto de Deus faz. Deus é um Deus de milagre, Deus que é o Deus do impossível, não é você. Você não faz impossível, você não faz milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Você só precisa ter a pouca fé de dar o primeiro passo. A pouca fé de usar o que tem, a pouca fé de pegar isso que você acha que não é nada e começar a fazer algo com isso, porque Deus vai pegar esse pouco e vai fazer um milagre acontecer.